vamos conhecer um dos pontos mais importantes da história e da cultura, né, que são as primeiras casas, as primeiras igrejas, as primeiras construções do Brasil. A parada é aqui no painel. Aqui nós temos alguns desenhos que retratam a chegada dos portugueses, o encontro com os índios, a cruz que representava a igreja na época, o mapa do Brasil quando eram capitanias hereditárias e os africanos que também fazem parte da nossa história. A Bahia, que é um dos estados do Brasil que mais tem influência africana. O primeiro nome foi Vila de Nossa Senhora da Pena, por causa de uma imagem que foi trazida de Portugal, que hoje é a padroeira aqui da cidade, que é uma das igrejas que existem aqui, chama-se Igreja de Nossa Senhora da Pena. Porque os portugueses começavam sempre na parte alta e não na parte baixa? Era uma estratégia de defesa, de segurança, porque daqui do alto eles viam quem chegava pelo mar, e naquela época só se chegava por via marítima, né? A não ser os índios que já viviam aqui, os pataxós, tupiniquins, tupinambá, estes vinham por terra mesmo, mas espanhóis, franceses, holandeses só chegavam pelo mar. Então por isso eles começavam a construir sempre na parte alta. Nós vamos agora nos ingressar ali à praça principal do centro histórico, onde vamos conhecer a igreja de Nossa Senhora da Pena, a casa de câmara e cadeia e o marco do descobrimento. Aqui à nossa esquerda, a igreja de Nossa Senhora da Pena. Por que esse nome Nossa Senhora da Pena? Porque ela é considerada a protetora das artes, dos escritores. Ela tem uma pena na mão direita. Então, pessoal, não seria pena de piedade, sofrimento, e sim pena de escrever, porque a pena antigamente era usada como caneta, né? Usavam a pena para escrever. Estão vendo lá na torre tipo mosaico, na pirâmide? Ali são pedaços de porcelana chinesas trazidas de Macau. Macau foi uma colônia portuguesa, então eles traziam essas porcelanas, só que elas quebravam. Os portugueses colavam, né, ali na pirâmide. Então, de acordo com a posição do sol, elas brilham. Aí quando o navegador passava lá na costa, que ele via algo brilhando, ele sabia que é o ponto, é a entrada, né? A referência era o farol natural, porque não existia o farol elétrico, tá, gente? As paredes dessa igreja, pessoal, são feitas com pedras, barro, areia, pedacinhos de sambaqui e o óleo da baleia. Esta igreja ela foi iniciada em 1535, é a segunda igreja mais antiga do Brasil, tá? Pessoal, aqui à nossa frente, como eu falei para vocês, a casa de câmara e cadeia. Em cima era como se fosse um tribunal onde as pessoas eram julgadas. Embaixo era a cadeia. Ao lado esquerdo as mulheres, ao lado direito os homens. Coberto ali pelo vidro, aquela pedra, é o marco do descobrimento de posse da terra, que os portugueses chamavam de marco padrão de posse, né, porque esse era um padrão deles, trazer essas pedras, né, nas caravelas, e onde eles colocavam se tornava a colônia de Portugal. Servia para demarcar as terras da coroa portuguesa. Foi trazida em 1503 por Gonçalo Coelho, tá? Não é uma cópia, não é uma réplica, é original, tem 519 anos. Vamos ver aqui o encontro do rio Comá e a origem do nome Porto Seguro. Vocês estão vendo que tem uma parte, né, onde a água é mais escura e tem uma que a água é mais clara. A mais escura são as águas do rio Buranhém, e aquele rio que vem lá da balsa, então aqui é o encontro dele com o mar. E hoje, gente, a influência do rio foi bem grande, né? Observem a mancha aqui escura do rio, né? E o que faz a separação do rio e o mar é aquele paredão, que são os recifes naturais. Por causa daquela barreira, a cidade recebeu o nome de Porto Seguro, porque aqui não foi necessário construir um porto. A natureza, ela já se encarregou disso, tendo feito esse Porto Seguro. Tá? Vocês olhando daqui parece que eles são fininhos, né? São 6 metros de largura e são quase 2 quilômetros em linha reta. Tá, gente? Então, Porto Seguro foi por causa dessa proteção natural, que na realidade aqui não tem um porto, né? Como tem Ilhéus, em Salvador, né? O único porto é esse aqui, ó, que é o Porto Natural. Tá? Pessoal, nós paramos aqui abaixo de uma árvore de pau-brasil que os índios chamavam de ibirapitanga. Ibirapitanga significa madeira vermelha, porque o pau-brasil por dentro ele é vermelho, ele tem cor de brasa. Então, como havia muitas madeiras com cor de brasa, os portugueses deram o nome ao território de Brasil, porque Brasil vem de brasa. Então foram essas árvores que deram origem ao nome do país. O pau-brasil também, gente, que foi o primeiro ciclo econômico, o ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, do café, vem depois. Agora, por que o pau-brasil era riqueza, né? Por isso aqui, ó. A tinta, né?
solta da madeira. Aqui a tinta não está saindo da casca, a tinta está saindo do miolo, da parte de dentro. E quem usava o vermelho naquela época? Somente reis, rainhas podiam usar o vermelho. Então, pau-brasil foi o principal produto explorado. Foi o primeiro ciclo econômico, era a riqueza que havia aqui no século XVI, tá?